A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos de Deus na face da terra. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, Novo Testamento, livro de Hebreus, capítulo 3. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, você é um participante da vocação celestial? Deus tem um chamamento para todo aquele que Ele criou, para que seja seu servo, espontaneamente, de livre escolha. E o Senhor deseja que todos nós sejamos participantes desse chamamento celestial. Considerai, pensa um pouquinho, a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Deus, Ele é o apóstolo, Ele é o sumo sacerdote. Quando Jesus Cristo veio à terra em carne, que o templo de Salomão ainda estava de pé, porque ele foi derrubado no ano 70, depois de 35 anos mais ou menos da morte e ressurreição do Senhor Jesus, quando ele morreu na cruz, o véu se rasgou. Acabou o sumo sacerdócio de Caifás. Ele devia ter parado o seu sacerdócio ali como sumo sacerdote. E crido e recebido o Senhor e declarado para todos os judeus que ele, como sumo sacerdote homem, era só uma figura do sumo sacerdote que é Deus, o Espírito, Cristo ressuscitado. Que pena que ele não fez. Apóstolo é aquele que é enviado. Jesus é o próprio Deus que foi enviado por si mesmo como Pai em forma de Filho à humanidade. Morreu, ressuscitou, hoje ele é o Espírito Santo, está dentro de todos os que creram. E você quer seguir qual apóstolo? O Valdomiro? Ou você quer seguir o Senhor Jesus? Qual sacerdote você quer seguir? Tem muitos sacerdotes nas religiões colocando aquela batina, aquele pano. Você quer seguir ele? Ou você quer seguir Deus, que é o Espírito Santo, que é o sumo sacerdote das nossas almas? Considerai, só ele ouvi. Ele, sendo fiel ao que o constituiu, que é Deus, se apresentando como Pai, e ele, como filho, foi fiel ao Pai, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Então nós sabemos que a família de Moisés é que se tornaram sacerdotes e sumos sacerdotes. Só a casa de Arão tinha o sacerdócio, podia entrar dentro do tabernáculo para fazer os serviços dentro da primeira parte do tabernáculo, que era o Santo dos Santos. E só o sumo sacerdote, que era Arão, podia entrar dentro do Santo dos Santos, uma vez por ano. Mas isso é uma figura, é uma sombra do Criador, do Senhor. Quando ele morreu na cruz, ele se tornou o sumo sacerdote das nossas almas. Nós temos acesso direto ao Pai hoje. E você está procurando algum irmão responsável, algum pastor, algum dirigente para ser o seu intercessor? Ou ídolos para ser sua intercessora, o seu intercessor? Você não precisa mais disso. Você pode ir diretamente ao sumo sacerdote, que é Deus, Senhor Jesus. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Quem que tem mais honra? O que construiu a casa, que bancou a casa, que é o dono da casa, ou o edifício em si? Então o sumo sacerdócio, os sacerdotes, é a casa. E quem que tem mais honra? É o sumo sacerdote homem, os sacerdotes, ou é Deus que instituiu? Porque toda a casa é edificada por alguém. Mas o que edificou todas as coisas é Deus. Então ele é o arquiteto, ele é o sumo sacerdote, ele é o apóstolo, ele é o rei, ele é o profeta, ele é o rei dos reis, ele é o Messias, ele é o Senhor dos senhores. E na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo para testemunho das coisas que haviam de anunciar. Percebe que todas as coisas no Velho Testamento, no Antigo Testamento, são sombras
da realidade do Novo Testamento, que são espirituais. Por que aquele templo físico foi destruído, o Templo de Salomão? Porque era uma figura do povo de Deus, a igreja que somos nós é que somos a casa de Deus. E aquilo era só uma sombra. Quando chegou a realidade da igreja, que Cristo entrou dentro dos que creram, eles se tornaram o edifício de Deus, não precisava mais daquela sombra. Quando Deus se manifestou como sumo sacerdote, não precisava mais do Caifás. Acabou. Mas hoje, o diabo quer iludir os filhos de Deus, querendo voltar à tradição antiga, continuar fazendo as coisas do Antigo Testamento na sombra e não na realidade que é espiritual. Mas Cristo, como Filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, aleluia, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Então a casa somos nós, aquele edifício somos nós. Nós somos o sacerdócio e Ele é o sumo sacerdote das nossas almas. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar e vou cear. Mas você tem que ouvir a voz de Deus e não da religião. Não endureçais o vosso coração como na provocação no dia da tentação no deserto. Lá no deserto, por 40 anos, o povo viu e ouviu a visão ocular. Eles viram a glória de Deus no Monte Sinai. Eles viram Deus como coluna guiando eles pelo deserto, como fogo. Eles viram Deus como água, se tornando água para eles beberem e não morrer de sede, como alimento, como maná. E ainda assim endureceram o seu coração e provocaram a Deus. Enquanto Moisés subia no monte para pegar os mandamentos, o que Arão fez com o povo? Bezerros, ídolos, imagem de escultura. Então, no meio do povo de Deus tem muita coisa de idolatria, desde a época do Arão. E você vai ser aqueles que vai ser morto, julgado por seguir a idolatria de Arão com o povo? Ou você vai ser parte daqueles como a tribo de Levi, que se posicionou por Deus e matou aqueles que adoraram as imagens de escultura? Então Deus hoje Ele quer que nós façamos a nossa escolha. Onde vossos pais me tentaram e me provocaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. E hoje, você continua errando os caminhos ou conhecendo os caminhos do Senhor e errando no coração? Vamos diante do Senhor, nos curvar diante dele e falar com ele. Ele mesmo será o nosso guia. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Abraão, Isaque, Jacó, os profetas, todos disseram: ainda resta um descanso para o povo de Deus. Não foi no